Eu tenho uma pergunta. O Sermão da Montanha, como Jesus não escreveu nada, a gente sabe que tem aquela ideia de quando alguma vivência é compartilhada, pode haver alteração no sentido escrito ou até mesmo no sentido, a depender da religião e etc. Isso houve no Sermão da Montanha, de alguma forma? Alguma linha fez alguma modificação, ou no conteúdo, ou na mensagem, para puxar uma ideia, por exemplo, de religião específica? Isso eu tenho uma dúvida. Entendeu mais ou menos? Se nós formos analisar os 4 evangelistas, nós vamos perceber que Marcos, na época, ele chegou a conhecer Jesus, só que ele era menino ainda. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, ele ouviu falar de Jesus através de Paulo. João, ele escreveu o evangelho já bem mais idoso, estava bem mais de 70, 80 anos. E Mateus foi aquele que escreveu de uma proximidade maior, né? Praticamente ali no momento próximo ali. Então a gente percebe nos escritos de Mateus uma fidelidade maior ao que foi dito por Jesus, não é? Apesar de que os outros na profundidade, no contexto do sentido, não foram contraditórios naquilo que Jesus colocou, não é? Mas a gente sabe também que durante o tempo os escritos foram muito manuseados, né? Mas eu acredito muito em relação ao Sermão da Montanha, eu acredito muito no texto de Mateus. No texto de Mateus. Inclusive, as pessoas, os estudiosos do Novo Testamento, os estudiosos da Bíblia, a princípio acharam que o texto de Mateus teria sido escrito mais ou menos 10 a 15 anos depois da morte de Cristo, não é? Mas a gente vai e encontra Emmanuel no livro Paulo e Estevão, no ano 35, quando Estevão é acolhido na Casa do Caminho, a casa onde os discípulos fizeram a primeira casa de caridade cristã, e Pedro começa a conversar com Estevão, que na época tinha o nome de Gesiel, e fala de Jesus. E aí Estevão, eu quero falar com ele. E Pedro diz, olha, Jesus foi crucificado, já ascendeu, mas nós temos aqui os escritos de Mateus. E passou os escritos de Mateus para Gesiel no ano 35. Então estava tudo muito fresco, né? Muito fresco. Paulo de Tarso, quando se converte, também nesse período, que vai procurar o seu mestre Gamaliel. Gamaliel diz, olha Paulo, eu tenho aqui os textos de Mateus que eu recebi de presente de Pedro. Eu já transcrevi uma cópia e eu dou a você os originais. Então a gente percebe que o de Mateus foi o mais fresco do momento que Jesus falou. Aí se você quer saber sobre a infância de Jesus, aí você vai para Lucas, né? Porque Lucas teve o contato com Maria, então aquilo que Lucas escreveu, ela acolheu de Maria, né? Aí você vai encontrar em Marcos alguns resposta para alguns vácuos que existem. Por exemplo, quando Jesus no Getsemane, aquela frase que ele diz, né? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, né? Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Quem ouviu Jesus dizer isso? Né? Jesus não disse depois, quando eu estava lá eu falei isso e isso. Não. Quem estava era Marcos, né? A ceia da Páscoa foi feita na casa de Marcos. No momento em que o pessoal, Jesus, mas os discípulos saíram para o Getsemane, Marcos fez de conta que estava dormindo, distraiu os pais e foi atrás. Então foi ele que ouviu, ele estava escondido. Tanto que diz que quando os romanos chegaram para prender Jesus, ele saiu correndo, o lençol que ele estava enrolado caiu, ele saiu correndo.
né? Era um menino ainda, então ele ouviu isso. Então você começa a pegar os 4 evangelhos e muitas vezes um vai completando o outro, mas o importante é saber que a essência daquilo que Jesus disse foi preservada, não é? E a gente não pode esquecer que há um comando espiritual nisso, não é? A gente sabe que no século 3, 4, muitas coisas que tinham no Evangelho que tinha a ver com a reencarnação, cortaram, tiraram, né? Entretanto, ficou sempre alguma coisa que a gente conseguiu trazer hoje que prova a reencarnação na Bíblia. Então, por aí mais ou menos. Porque todo o sermão da montanha está no Evangelho, do Espiritismo. Então, isso não seria uma comprovação através dos Espíritos de que as palavras dos apóstolos são verdadeiras? E a outra seria unidades. E a outra é que na parte de bem-aventurados os pobres espíritos do Evangelho, ele relaciona tudo com humildade e orgulho. Ele fala o tempo todo que pobres espíritos seriam realmente os humildes. Tanto que ele fala que o mistério se oculta aos sábios. Eu? Aproveitando um pouquinho dessa fala de Cláudio, assim, e na sua pergunta, né, e também um pouco isso aí que você está trazendo, assim, eu acho isso muito bom. Eu vou um pouco na contramão do que se pensa e do que se busca. Porque, assim, o que se busca são certezas. Esses fatos e o que se tem constatado, se tem percebido de tudo que foi trazido pelos evangelistas, se percebe que há nitidamente uma essência daquilo que está sendo dito. Né? Então, assim, essa busca, ela vem muito do mental, para ver fatos, sequências exatas, mas isso já não comporta mais. A partir do momento que Jesus vem trazer a proposta do Espírito que deve se derramar sobre a carne, para romper um pouquinho com esses dogmatismos das coisas exatas, de um ato após o outro, das exatidões, sabe? Então a exatidão, ela precisa ser um pouco vencida nisso, para que nós possamos, nessa nova etapa, abrir os campos da intuitividade. A intuição precisa ser aberta, para nós vencermos um pouquinho aquelas coisas muito matemáticas, muito exatas, muito sequenciais. Né? Flávio até fala um pouco disso, né? Que Mateus traz aquela coisa mais temática e tal, etc. Porque é necessário um pouquinho isso. Né? Então, eu vejo que quando você fala muito bem que os evangelhos vão complementando os outros, ficam meio que portas entreabertas. Será que isso aconteceu? Será que isso não foi acontecendo? Se isso não foi uma adulteração, que também ocorreram as adulterações, mas a essência não se perdeu do ensinamento, né? A essência não se perdeu, que o que vai ficar para o Espírito é a essência. Nós vamos nos guiar com o que ficou em essência, e com menos palavras, com menos procedimentos. Olha, tem que ser assim, você tem que vestir o verde, olha, não acenda uma vela a tal hora. A gente precisa sair rompendo um pouco isso, para que o Espírito ganhe espaço na nossa mente e que nós possamos viver em Espírito, para então realizarmos em Espírito. Né? Em cima do que ele falou, uma coisa muito interessante, dessa coordenação espiritual, que nós não estamos entregues ao acaso, não é? Quando ele fala da essência, no momento que Jesus percebe, né, Jesus no plano espiritual, no momento que ele percebe que a sua palavra estava começando a ser distorcida pelo homem, que ele faz aquela reunião no plano espiritual, com espíritos elevados, e ele diz, será que eu vou ter que descer de novo para ensinar? Aí João diz, eu vou. E João desce como Francisco de Assis, e revive, e traz o sentimento, o irmão alegria, o pobre de Deus, o pobrezinho de Deus, olha o pobre, olha o humilde, e aí ele vive novamente e traz um novo fôlego para o cristianismo que estava ali.
justamente para que séculos depois o Consolador chegasse. Então, é um encadeamento muito bem programado. Eu queria só acrescentar uma questão, indo para o racional também, pegando a razão. Vocês observam, lendo os evangelhos, que a construção do personagem de Jesus é muito autêntica. A personalidade daquele personagem. Eu não sei se foi o Rousseau que falou uma vez que se os evangelistas tivessem criado aquilo tudo, eles eram excepcionais autores. Porque construíram um personagem absurdamente autêntico e verdadeiro. E era impressionante como a personalidade de Jesus não muda nos quatro evangelhos. São quatro autores de épocas diferentes que construíram o mesmo personagem com uma personalidade fortíssima. Então, é difícil você tentar entrar na questão do ceticismo de dizer que Jesus não existiu. Mas, como diz Gandhi, se Jesus tivesse sido inventado, mesmo assim, ele disse que seguiria aquele evangelho, porque aquelas palavras são perenes, como vocês disseram. É uma moral perene para qualquer momento. Quando ele fala o Sermão da Montanha, ele está falando para o cara do século 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 25 e 30. Para qualquer ser, em qualquer época, em qualquer momento, ele vai encontrar um acolhimento espiritual naquelas palavras. Então, é difícil você imaginar um ser da Judéia daquela época construir construir um mesmo personagem forte. É uma coisa assim que há de se pensar. Acrescentando essa ideia, o que o Oscar falou me sensibilizou muito, porque uma das coisas que mexe com a gente é a vivência, é o sentir. Então, essa é a maior prova. É quando você sente, você é levado e não existe nada material que prova. A próxima pergunta a gente faz assim, viu? Eu tô achando ótimo aí. Ele tá aqui sentado só assim, ó. A próxima pergunta. Onde a gente tem amor para dar, consciência de um trabalho, que é puro amor, né? Que a gente se propõe a ser um excelente ensinante, porque é um excelente aprendente. A gente só se torna um excelente ensinante quando a gente é aprendente. A humildade vem no sentido que a gente não sabe e que a gente está sempre aprendendo, que nós não estamos sozinhos. Em nenhum momento a gente está sozinho. Haroldo fala isso com muito amor. Seu anjo guardião está o tempo inteiro do seu lado, querendo se comunicar com você. As pessoas que te amam estão ao seu redor o tempo inteiro, torcendo para que seu planejamento seja cumprido. Se oportunize a entrar em contato com eles. E você traz, Fábio, hoje, porque eu estou me oportunizando ler o Novo Testamento traduzido por Haroldo, né? Você foi uma luz na minha vida hoje. Porque agora eu estou entendendo, você entendeu, trouxe para mim umas dicas excelentes. Você também. Porque aí eu já vou olhar, já vou estudar com um olhar diferente disso daí. Isso se chama vontade de aprender, vontade de progredir, vontade de amar, vontade de compartilhar, vontade de abraçar, vontade de dizer que ama, vontade de se amar. Gostaria que Flávio fizesse um comentário. Eu já estava quase assim me sentindo aliviado, né? É só um comentário, porque como é importante a gente falar, e vocês falaram muito em essência. Essência, como são poucas palavras, se a gente for comparar com todo o material bíblico, e a moral está toda ali, na sua essência. E eu lembro muito quando eu estudava num convento lá em Ilhéus, e a religião católica muito forte, e quando eu ouvia esse tema, um sermão da montanha, na minha cabeça só vinha um sermão. Então, como a gente tem esses resquícios que foram fruto do desvirtuamento durante toda a história, na Idade Média, essa questão da pureza, da castidade, e como é essencial a gente estar sempre voltando para a essência. Porque se houve a necessidade de
inspiração para escrever toda a Bíblia em determinado momento, depois o foco no Novo Testamento, especialmente pelos protestantes, e a gente chega ao Espiritismo e toda a moral contida aí, refletindo como se a espiritualidade, assim foi, trouxesse para a gente essa lembrança sempre. Cuidado para você não desvirtuar com as coisas periféricas e lembrar sempre da essência. Que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no cerne, na essência disso, e o que a gente vê muito somos nós, espíritas, não fugindo, mas muitas vezes atacando, lendo obras periféricas e deixando esse código moral que é fruto do Sermão da Montanha, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em segundo plano. Então, eu gostaria do seu comentário sobre essa busca da essência sempre, que está tão clara para a gente e que tempos em tempos, historicamente, é trazido de novo para que a gente lembre o que é importante. Depois eu quero chocolate de Leus, viu? Rodrigo, inclusive eles comentaram, Oscar e Cláudia, Oscar inclusive no último comentário fazendo alusão às perguntas que foram feitas, né? Jesus sempre insistia e ele sabia dessas possíveis deturpações, adulterações. Quando São Jerônimo, por exemplo, a pedido do Papa Damaso, em 383, traduziu o Evangelho dos textos gregos para o latim, ele respondeu ao Papa dizendo: duas coisas me fazem escrever. Primeiro, sois o bispo de Roma, a quem eu devo obediência. E segundo, meu amor à verdade. Mas você não sabe a tarefa pesada que está sobre os meus ombros, porque tradutor é traditore, ou seja, o tradutor é traidor. A gente sempre vai traduzir de acordo com algumas palavras e de fato, enquanto ele estava vivo, o próprio Agostinho criticou a tradução dele. Então, as traduções, às vezes as tentativas deliberadas e conscientes de adulterações ocorreram. Jesus sabia disso, por isso que ele insistia. Em mais de uma vez ele falava que minha palavra deve ser entendida em espírito e verdade, porque a letra mata. Ele sempre falava sobre esse entendimento da essência, né? Essa tentativa de ver a melhor tradução e tudo, são esforços nossos que são válidos, de estudiosos, para entender de maneira mais precisa o texto, para ajudar a gente. Mas é óbvio, e aí a pergunta de Caterine, né? É óbvio que não apenas a espiritualidade confirma quando faz alusão a essas lições, ou seja, essas lições são reais, né? Como, mesmo que a espiritualidade não falasse nada, a própria moral elevada que existe no texto sugere que foi alguém muito elevado que disse isso, né? Que é essa a discussão sobre se existiu ou não, né? Se não existiu, alguém que inventou essa história deve ser alguém moralmente muito evoluído, né? Então, a gente acaba recaindo sobre isso. No caso dos espíritos, Caterine, os espíritos confirmam mediunicamente que isso tudo é real, né? Porque trazem aí a informação dos arquivos do mundo espiritual, né? Mas é interessante, André, porque o fato de a gente não ter a precisão de como foi dito, em alguns momentos atesta a favor do Evangelho, né? Porque as repetições conferem algo que é em torno de que a substância é a mesma, a moral elevada é a mesma, o ensino é o mesmo. E uma nota de curiosidade é interessante. Todos os textos que a gente tem hoje, mais antigo do Evangelho, não são textos mais em aramaico e no hebreu antigo, são textos em grego, que datam os mais antigos do século V, talvez um ou outro do século III, ou seja, no mínimo 300 anos depois de Jesus. As cópias dos próprios evangelistas a gente não tem. Você pensa, isso é ruim, né? Talvez não. Sabe por quê? Porque como havia escribas e copistas, então havia um texto, aí um copiava, o outro copiava, outro copiava, outro copiava, e espalhou-se uma série de cópias, e isso foi muito bom. Primeiro, o texto original, escrito pelo próprio evangelista, se perdeu, o que é bom porque impediu o uso do texto como forma de poder, de controle. Por isso, talvez Jesus não tenha escrito nada. Imagine o escrito de Jesus e as pessoas tentando alterar ao sabor do seu poder. Ia ser motivo de muita guerra religiosa e morte. Então, o texto original se perdeu, que é muito bom para não ser usado como mecanismo de controle das massas e de manobra. E depois, a repetição de várias cópias fez com que, eu acho que essas repetições de várias cópias que se espalharam foram estratégia do mundo espiritual. Porque o que é que aconteceu? É mais difícil de adulterar com várias cópias espalhadas. Quando vai se perceber, não, peraí, vamos ver os textos aí.
Né? O que é que foi copiado mesmo? Né? Se alguém alterar uma cópia, o resto das outras cópias convergem para outra coisa. Então eu acho que isso evitou muito mais adulteração do que existiu. Deve ter existido adulteração, claro. Então eu acho que isso foi uma estratégia. E claro, como o Cláudio falou, quando os evangelistas decidiram começar a escrever, havia um amparo do próprio Cristo por detrás. Quando a gente vê Paulo escrevendo as cartas, e a gente vê Emmanuel dizendo que Jesus ia visitá-lo, que às vezes Estevão, em nome do Cristo, porque Estevão tinha acesso direto ao Cristo, ia visitá-lo e ali assessorava ele, a gente está vendo que há um projeto por detrás para que esses escritos mantenham a essência a despeito da letra e da linguagem rude e imperfeita da época. Só para concluir a pergunta do Rodrigo, eu diria, Rodrigo, que essa é uma preocupação muito importante que você coloca, valiosa, que é a seguinte: eu ouço muito o Cláudio falar isso e eu concordo plenamente, que é o seguinte: toda literatura mediúnica, espírita, de credibilidade, de confiabilidade, sempre tem como pano de fundo os ensinos evangélicos. Sempre. Você pega as reportagens de André Luiz, que vazam sobre conhecimentos científicos muito interessantes, sobre informações maravilhosas, mas o pano de fundo é sempre os ensinos evangélicos. A rigor, trocando em miúdos, é para exaltar as virtudes evangélicas, exaltar os ensinos do mestre, né? Com, às vezes, argumentação científica, com retórica filosófica, mas no fundo é para descambar, para cair novamente nas morais evangélicas, né, nas leis divinas. Né? Então, e essa é uma preocupação importante, para a gente não achar que as coisas estão descoladas, desconectadas. Né? Na verdade, o próprio Kardec costuma dizer isso: o espiritismo sobreviverá pelas forças das suas ideias. Né? A tentativa da doutrina espírita com o Consolador é o quê? Revivecer o cristianismo original, aquele cristianismo primordial. Né? Então, a gente nunca pode perder esse ponto de vista, porque mesmo quando a gente pega uma obra de fôlego, que está falando sobre conteúdos científicos importantes, você veja que os autores de credibilidade nunca descolam a importância da moral. André Luiz fala em pineal, Missionários da Luz. Fala um monte de coisa, informação até científica importante, mas no fundo recai sobre o quê? Glândula da vida mental, a importância da elevação dos pensamentos, a importância da moralização dos indivíduos, a importância de que nós temos uma sociedade muito esclarecida, mas pouco evangelizada. Né? A gente tem hoje um mundo muito esclarecido de informação, de dados, disso aqui que a gente tem na palma das mãos, uma série de cultura e de conhecimento, mas não necessariamente a gente tem espíritos moralizados. Né? E você veja que toda essa riqueza cultural é para fortalecer as máximas evangélicas. Né? E o Flavinho falou uma coisa muito interessante, esse amparo da espiritualidade. Não é? Como uma coisa ela é organizada. Se diz que o espiritismo, ao ser implantado na Terra, foi uma invasão organizada. Né? Os espíritos, eles foram, né, em bloco no mundo inteiro, mas justamente para a ciência ter a universalidade como seu ponto do encontro com a verdade. Então, foi algo organizado. Né? Como a difusão do próprio Evangelho, foi algo organizado. Quando Jesus percebeu, né, quando Jesus, né, programou todo o processo de divulgação do cristianismo, ele viu que em determinado momento a sua palavra deveria sair da Palestina, né? Galileia, Judeia, Samaria, Decápole, tinha que sair daquela região para o mundo. O que é que ele faz? Ele escolhe o maior perseguidor no momento para ser o maior difusor, Paulo de Tarso. E tem um detalhe que a gente às vezes esquece: a importância de Paulo ao transitar fora, e o que ajudou muito Paulo nisso era que Paulo era cidadão romano. Apesar de ser judeu, ele era cidadão romano. Então Jesus escolheu alguém que poderia tranquilamente, pela sua cidadania, estar no mundo inteiro, transitar pelo mundo inteiro, sem ser incomodado no sentido de ser ter como terminada a sua tarefa antes do momento exato. Tanto que quando a coisa apertava, ele dizia: eu sou cidadão romano. Então aí o pessoal, peraí, e aí ele ia para levar a palavra. Nada é à toa, nada é à toa. Jesus sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe. Então, nós estamos já com o horário adiantado. Eu gostaria de agradecer, em nome da casa,
a todos os trabalhadores sem os quais este evento não aconteceria, aos companheiros de trabalho que se uniram, né? Nós saímos ontem daqui do trabalho às 11 horas da noite e hoje estamos aqui felizes porque sabemos que trabalhamos ontem para Jesus e nos renovamos. Tivemos a condição de estar hoje aqui bem e fortalecidos para esse trabalho que é um trabalho da espiritualidade. Então, agradecer aos companheiros de trabalho, agradecer a todos os companheiros das casas que aqui estão presentes, Irmã Sheila, Perseverança e Caridade, Maria Dolores, Deus, Luz e Verdade. E agora nós gostaríamos de ouvir as considerações finais dos nossos companheiros, porque em seguida a nossa prece será a música que a nossa companheira trabalhadora da casa, Vanessa, vai cantar. Gostaria de ouvir as considerações finais de Cláudio, de Flávio e do nosso companheiro Oscar. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Que Jesus esteja conosco. Que Ele sensibilize os nossos corações. Ele toque nossas almas. Para que a gente possa amar verdadeiramente. Servir verdadeiramente. Tê-lo como caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Que Ele nos abençoe. É nessa ordem ou na ordem das falas? Eu gostaria de agradecer de maneira penhorada, sensibilizada. Para mim é uma grata satisfação estar aprendendo com esses dois aqui, estar me contaminando com a atmosfera, com a egrégora dessa instituição abençoada, porque, e eles vão concordar comigo, à medida que a gente vai falando, a gente vai refletindo sobre a nossa fala, a gente vai aprendendo mais, vai gerando conexão. E esse trabalho é um trabalho que me empolga, que não me cansa, que não me causa nenhum tipo de fadiga, pelo contrário, eu saio renovado, porque aprendo com as letras evangélicas, nem sempre conseguindo vivenciar na completude que eu gostaria, mas aprendo com as letras evangélicas a ideia de que quanto mais a gente se dispõe, mais a gente recebe, né? Da mesma forma que aquele que oferece passa por ele primeiro, né? Pense aí em alguém que transmite uma boa energia. Eu não estou dizendo que eu transmito boa energia nenhuma, mas eu digo que ao beber da fonte eu me dessedento primeiro, né? Gostaria, portanto, de agradecer, lembrar uma coisa que Raimunda me lembrou no início do evento, eu esqueci sempre de falar. O nosso canal, na verdade, é um canal que produz conteúdo, como outros parceiros e outras pessoas também fazem suas produções de conteúdo. O Cláudio, por exemplo, produz muito conteúdo em Facebook, eu acompanho ele e gosto muito, né? E outros companheiros também fazem outros canais, etc. A proposta do Raciocínios Espíritas, por isso que não tem meu nome, não é um canal pessoal, né? Em que pese eu acho válido também os canais pessoais, em que os palestrantes divulgam seus trabalhos como expositores, né? Desde o início, o Raciocínios Espíritas foi pensado para ser uma espécie de ecossistema virtual democrático, inclusive de opiniões diferentes, né? Então tem abordagens lá de companheiros diversos, estudo de obras e assim por diante, né? Não tem nenhum interesse de segunda natureza, né? A princípio, quem sabe estava comigo no início da formação do Raciocínios Espírita, sabe o quanto eu fui resistente, né? Porque eu tinha uma leitura equivocada, da ideia de que se o indivíduo está produzindo alguma coisa e está em evidência, necessariamente ele está sendo narcisista ou exibicionista. Fui convencido, inclusive por irmãos do meio, que não necessariamente, né? Uma coisa é o mensageiro evidenciar e transmitir a mensagem, outra coisa é o mensageiro querer aparecer em detrimento da mensagem, né? Se vocês conseguirem inventar um formato do palestrante, fazer a palestra sem ser visto, eu topo, eu acho ótimo, porque a ideia não é evidência do indivíduo, mas é proliferação. E quando eu comecei a ver resultados, pessoas que às vezes não têm acesso para estar aqui, pessoas de outras cidades que às vezes estão estudando o conteúdo que a gente está popularizando, eu disse, não, isso é preconceito e besteira minha. Eu achava que era o narcisismo, o exibicionismo, mas não necessariamente, né? Como o Oscar fala da intenção, né? É claro que eu posso chegar aqui como palestrante e querer, na verdade, ter uma caridade interessada, né? Ou seja, eu estou aqui falando, mas eu estou querendo me promover, mas ninguém vai no coração do outro. Mas dá para ter também caridade desinteressada, né? O Raciocínios Espíritas, portanto, se propõe a isso, se propõe a não estar centralizado em uma pessoa. Não sei se eu estou conseguindo por completo, mas a ideia é produzir conteúdo dos mais diversos irmãos. Esses dois aqui, por exemplo, já produziram conteúdo. Oxalá que eles possam contribuir mais, porque a fala deles sempre tem aderência, eles são muito solicitados, né? Chame mais vezes, Cláudio, chame mais vezes Oscar. Oscar, inclusive, fez um conteúdo recente que eu não posso ainda falar,
mas que produziu um trabalho muito interessante que vai ser divulgado, inclusive que toca um pouco na questão de parábolas e de ensinos evangélicos. Não vou falar mais, porque senão vai perder a graça, mas vai ser publicado oportunamente, né? Cláudio deu uma mensagem lindíssima de Natal no ano passado, foi a mensagem de Natal do canal, que Cláudio... Então, eu gostaria só de evidenciar isso, porque às vezes as pessoas acabam não tomando conhecimento, porque eu sou péssimo de marketing. Então, às vezes, eu nem divulgo o canal. Ah, você foi lá e não falou do canal, etc. Então, tá aí as palestras, por exemplo, que estão sendo produzidas agora, como outras serão divulgadas. E gostaria de agradecer também ao meu amigo Elber, né? Sei que ele nem gosta dos meus comentários nesse sentido, de colocá-lo em evidência, mas gostaria de agradecer, porque nos últimos dias ele tem sido uma mão que tem me ajudado aí e que tem me auxiliado e me acompanhado. Desde sexta-feira eu estou em viagem, inclusive, fui para Santo Antônio de Jesus, ele foi comigo, esteve comigo em Santo Antônio de Jesus na sexta-feira, dormindo aí poucas horas, porque trabalho espírita, às vezes a gente parece que treina insônia, né? Então, dormindo poucas horas, aí depois seminário no dia seguinte, 4 horas gravando comigo lá em Santo Antônio de Jesus, aí volta para cá. Aí antes daqui a gente estava na Coben aqui do lado, na Casa de Oração Bezerra de Menezes. Ele me ajudou a gravar, porque senão não chegaria aqui a tempo. E abdicando de família, abdicando de compromissos pessoais, do final de semana dele, ele é jovem, e estando aí dedicando, eu fico pensando o seguinte, que às vezes o maior mérito é alguém que por desinteresse, por contribuição da tarefa, ajuda às vezes outros tarefeiros, né? Eu me lembro, por exemplo, do mérito de alguns que ficam por detrás, às vezes ajudando, né? Eu penso em tio Nilson, por exemplo, com o Divaldo, né? Que segurava a onda aqui enquanto o Divaldo viajava na Mansão do Caminho, né? Segurava a onda na Mansão do Caminho. Eu me lembro, por exemplo, da esposa de Gandhi, né? Que fazia as renúncias em prol da tarefa dele. Ele que tinha a tarefa, né? E ela por detrás, por amor a ele, né? Então, às vezes, o mérito maior de um companheiro, por exemplo, de um amigo que contribui desinteressadamente, porque a tarefa é nossa, né? De orador, de expositor espírita. O expositor espírita não deve ter a ideia de ficar querendo ser acompanhado por outras pessoas, porque a tarefa é dele, ele que tem que ir sozinho, tem que assumir essa, etc. Mas agradeço profundamente, porque ele me fez uma ajuda aí impagável, né, nesses últimos dias aí comigo e colaborando comigo, etc. Sem o que esse conteúdo não poderia ser disponibilizado como está sendo disponibilizado, né? Então, esses são os meus agradecimentos, né? Desculpa o desabafo. Eu agradeço também a casa, a atenção de todos, né? Temos aqui também muitos desencarnados, né? Participando dessa tarefa, desencarnados orientando, desencarnados em tratamento na casa, né? Que foram trazidos também para o trabalho, porque eles precisam de começar a se preparar para novas reencarnações, então vão tornar a carne, né? Vão voltar à carne. Vocês vão ver como as coisas estão também se situando, né? E dizer que o sermão, ele deve sempre ser lido, né? Sempre ser lido sempre, lido de novo, lido mais uma vez. Não leia, pense no que ficou, fragmentos do sermão, não use nenhum outro recurso, apenas tente alcançar em espírito o que está ali no sermão, porque nós ainda estamos numa etapa muito inferior, bastante inferior, do desenvolvimento das forças a que nós nos referíamos na nossa fala. Essas forças elas estão muito ainda, algumas numa inércia, não total, mas numa inércia, caminhando, se desenvolvendo. Nós estamos lutando, há uma luta muito intensa, né? Joana de Ângeles trata muito sobre os conflitos, porque os conflitos, eles são esses embates internos dessas forças, geram uma tensão interna muito grande, para às vezes passos muito pequenininhos, mas que são passos assim importantes, porque nós não vamos voltar nos passos que já demos nessas conquistas realizadas, muito importantes mesmo. Então, assim, eu queria pegar um trechinho que ele diz assim: não sairá da terra sem que pague o último ceitil. Então, esse centavo, não ceitil, é um centavo de moeda da época. Então, esse ceitil que está faltando ainda é um ceitil, assim, da indulgência, né? Um ceitil da indulgência. Então, nós somos assim muito devedores desse ceitil da indulgência, porque no mental nós já estamos até caminhando bem, os espíritas estão caminhando muito bem no mental, articulando falas e tal, mas
na indulgência, naquele ponto central da compreensão mesmo, né, do outro, das situações do outro, dos conflitos do outro, que são muito intensos, né? A gente precisa compreender mais esse conflito e em muitos momentos mesmo a gente silenciar, não fazer a oposição, para poder o outro se sentir acolhido. Aí vai a questão da misericórdia, porque é como Deus faz conosco, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E obter é ter consigo. Obter não é algo, obter é ter consigo. Quem obtém, tem. Então você tem consigo a misericórdia para distribuir, né? Eu agradeço pela atenção e pelo trabalho de hoje. Muito obrigado.